Paz do Senhor para os irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ruth, no capítulo 1. Ruth fica no início da Bíblia, depois de Deuteronômio, depois de Josué, depois de Juízes. E depois de Juízes, Ruth. Então passa Deuteronômio, Josué, Juízes. É o 8º livro da Bíblia, livro de Ruth. Que o Senhor Deus fale conosco de uma forma especial nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17, que nós vamos ler. Está no quadro primeiro aí, no telão? É o primeiro quadro do PowerPoint? Põe no primeiro quadro pra gente. Eu quero falar, irmãos, nessa noite, ministrar uma mensagem com o tema: o poder do compromisso e da gratidão. Duas palavras que produzem bênção para qualquer vida, para a vida de qualquer pessoa. O comprometimento e a gratidão. E antes de nós lermos esse texto, eu quero que você fale para a pessoa do seu lado, assim: tenha compromisso. Agora fale para ela: seja grato, ou grata, né? Seja grato e tenha compromisso. Ok. Então o texto de Ruth, capítulo 1, o versículo 16, então nós vamos ler. Diz assim: e disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, e serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Marca sua Bíblia aí, por favor. Talvez leremos outros versículos, mas eu quero orar nesse momento, para que essa palavra, ela venha penetrar o nosso coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Jesus, pela tua palavra. Eu te apresento as nossas vidas, Senhor. Fala conosco nessa noite, porque queremos ouvir a tua voz, e nos abençoa através da tua palavra, no nome precioso de Jesus. Amém. Sente-se aí um minutinho, por favor. Ronan, melhora um pouquinho meu retorno aqui do microfone. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o versículo 17 é um comprometimento muito forte, viu? Põe pra gente lá o versículo, pra gente, Ronan. A última parte aqui: se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Você sabe quando é que a gente faz esse compromisso aqui? Fora de um momento especial? O casamento. E a estatística mostra que 70% dos casais estão se separando. E onde está esse compromisso? Os donos de funerária iam ganhar muito dinheiro, né? Se Deus falasse: agora você vai. É que ninguém. A gente faz esse compromisso, né?
Mas já pensou se Deus só falou, agora eu vou executar. Você não cumpriu o contrato e agora você vai morrer. Já pensou tanto de gente que morreria? Tanto de viúvos ou viúvas. Os cemitérios ia ter que achar uma outra estratégia para enterrar a gente, porque ia morrer muita gente. Mas esse é o compromisso que nós fazemos. E muitos não honram compromisso. Esse texto que nós lemos nos conta a história de uma mulher chamada Ruth. Ela disse essas palavras. Agora, para você entender melhor o que eu quero falar nessa noite a respeito de gratidão e de compromisso, deixa eu te dizer uma coisa. Há 500 anos, antes de Cristo, existia uma família. O chefe dessa família, ele se chamava Alimeleque. Ele era casado com Noemi. E eles eram um casal tementes a Deus. Judeus, moravam em Belém, na cidade onde o nosso Jesus nasceu. Depois de muitos anos, depois de muitos séculos, né? E Alimeleque e Ruth, então, um casal temente a Deus, um casal fiel a Deus, passaram por um momento difícil naquela época, na terra de Belém, de Judá, porque não chovia. E a fome começou a assolar aquela terra, terrivelmente. E, normalmente, os povos que estão em um local onde a fome assola, onde há seca, eles vão correr para onde possam se alimentar, onde está chovendo, aonde tem como sobreviver. E Alimeleque decidiu com Noemi e mais seus 2 filhos, que eram o Malom e Quilion. Seus 2 filhos decidiram descer para os campos de Moabe, para a terra de Moabe, para de alguma maneira poderem sobreviver àquela fome que estava assolando a terra de Belém. Aquela família, então, servos de Deus, temente a Deus, desce para os campos de Moabe e habitam naquele lugar. Passa-se algum tempo, Alimeleque, o chefe de família, morre. E Noemi então fica viúva. Mas com seus 2 filhos, eles começam a continuar a vida, lutando pela sobrevivência, para se alimentar. Malom e Quilion se casam. As noras de Noemi, uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. E eles passam ali, ainda com dificuldade, com lutas, mas aquela família, então, a mãe, com os 2 filhos, com as 2 noras, passam 10 anos naquela terra, nos campos de Moabe. E quando chega em 10 anos, Malom e Quilion morrem também. E aquela mãe fica sem filhos e já estava sem marido. E agora mais 2 viúvas, Orfa e Ruth. Então a situação já era difícil, mas era uma família. E a gente sabe o tanto que é importante uma família, tanto que é importante a gente ter um lar, ter uma casa. Mas agora uma mulher em Israel, irmãos, naquela época, era uma cultura muito diferente de hoje. A mulher não podia trabalhar, a mulher era um ser menor do que o homem, no sentido de valor, de respeito. As mulheres, a cultura dos homens para com as mulheres, você tem uma ideia, um judeu não parava na rua para conversar com uma mulher. A mulher era alguém menos capaz, menos inteligente. E uma mulher sem marido era uma vergonha muito grande. E sem filhos, pior ainda. Então não era como hoje, que muitas mulheres são responsáveis pelos seus lares, pelas suas famílias, né? Não era como hoje, que tinha uma certa igualdade entre o homem e a mulher.
Então era uma situação muito difícil. E aí o que Noemi faz então? Noemi junta as suas duas noras e diz para elas o seguinte: olha, eu ouvi dizer que as coisas lá em Belém melhoraram. E eu vou voltar para minha terra. Vocês voltem para a casa dos seus pais. Aquelas mulheres então começaram a chorar, a prantear, porque elas não queriam se separar de Noemi. Noemi era sogra delas. E eu não entendo, irmãos. Na verdade eu até compreendo. Por que que hoje existe uma discriminação contra sogras? Porque o amor daquelas mulheres pela sogra era muito grande. Era muito grande. A Bíblia diz que elas, quando isso aconteceu e a sogra disse: olha, vocês estão liberadas, podem ir. Elas choraram, agarraram em Noemi e disseram: não vamos, não te deixaremos. E Noemi disse: olha, se Deus tem me castigado, vocês não têm culpa disso. Eu vou voltar para minha terra, voltem para a terra de vocês. Porque se elas voltassem com Noemi, talvez nunca mais se casariam. E a falta de um casamento era a pior desgraça da vida de uma mulher naquela época. Não tinha coisa pior. Não tinha. Só morte. Pra vocês terem uma ideia. E depois que ela casasse, se ela não tivesse filho, a vergonha também era muito grande. Como foi o caso de Ana, né, com Elcana. O tanto que ela chorou, a mulher não podia ter filho, estéril. Mas o que acontece, irmãos? Veja bem. A mulher talvez, ela pensou que Deus pesou a mão sobre ela e que Deus estava castigando ela. Porque foi só ela sair de Betel, de Belém, melhor dizendo, e ir para os campos de Moabe, que perdeu o marido e depois perdeu os filhos. A Bíblia nos mostra que a terra de Belém era uma terra abençoada, era uma terra escolhida por Deus. Foi lá que Jesus nasceu. Muitos milagres Deus realizou. Era um local, uma cidadezinha pequena, mas muito importante. E Belém significa casa do pão. Para onde eles foram, eram os campos dos Moabitas. Os Moabitas eram os descendentes de Ló, do incesto de Ló com a filha. Era um povo terrível. E eles saem então da casa do pão e vão para Moabe. E tudo isso aconteceu. Eu tiro uma lição aqui, ainda na nossa introdução. Nunca saia da casa do pão, por maior que sejam as dificuldades. Não desce para os campos de Moabe não, porque a situação pode piorar. Se você está em Belém, se você está na presença de Deus, se você está na casa de Deus, por maiores que sejam as dificuldades, a escassez, a luta, não saia de Belém para ir para os campos de Moabe, para ir para um local amaldiçoado, para ir para um local onde não há bênção de Deus, aonde o povo não agrada a Deus, aonde as pessoas não valorizam as coisas de Deus, porque talvez a situação piore e piore muito. Mas aí o que acontece? Naquele dilema, vai, não vai, vou, não vou, Noemi então senta ali com elas e explica para elas o seguinte: olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu já sou velha. Ela dizendo, Noemi, eu já sou velha. Eu não tenho nem marido. E ainda que eu tivesse marido, eu não podia gerar filhos. Mas ainda que eu gerasse filhos, como que vocês iam esperar até eles crescerem e se tornarem grandes? Então vão para a terra dos seus pais. Procurem um novo casamento. Sigam a vida de vocês. E depois que ela tem essa conversa com a Orfa e com Noemi, com Orfa e com Ruth, né? Noemi tem essa conversa com as duas noras. A Bíblia diz que elas choram, se abraçam, se beijam ali. O amor que elas tinham pela sogra era muito grande.
Já imaginassem? Vocês já imaginaram, melhor dizendo, se alguém olha para Ruth e para Orfa e fala assim: olha, sogra, vou te dizer, sogra é um bicho terrível. Sogra é igual cobra. O que elas iam fazer com uma pessoa dessa? O quê? É capaz de matar uma pessoa que falasse uma coisa dessa. Porque a sogra era o que elas tinham de maior valor. Aí eu lembro da história do Cláudio Duarte, que a mulher chegou e falou assim: a mãe da mulher, isso, o cara era casado e falou assim pra outra pessoa: olha, minha sogra é uma cobra, é uma jararaca. Aí o Cláudio Duarte falou pra ele assim: então toma cuidado, porque se sua sogra é uma jararaca, é uma cobra, sua mulher é uma cobrinha também, que é filha dela, né? Aí ele, não é? Cobra gera cobra, não tem condição de gerar outra coisa. Mas aquelas mulheres ali, Ruth e Orfa, tinham um amor muito grande pela sogra. Só que depois dessa conversa, Orfa então falou: olha, já que a senhora está insistindo tanto, eu vou voltar. E ela ainda disse assim: volte para a casa dos seus pais, volte para os seus deuses. Nenhuma das duas queriam ir, mas Orfa entendeu que talvez fosse melhor. E já que Noemi estava orientando, insistindo para elas retornarem para a casa dos pais, então Orfa voltou. Mas Noemi não. Aí Noemi fala o texto que nós acabamos de ler, do versículo 16 e 17. Desculpe. Aí Ruth, que era a nora, né? Ruth, então, fala para sua sogra Noemi. Esses dois versículos. Põe, por favor, Ronan, de novo. Aí ela diz: disse, porém, Ruth, não me inste, quer dizer, não me insista para que eu te abandone. Porque Noemi insistiu para que elas fossem embora. E deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Será que essa sogra era uma pessoa boa? Para a mulher falar uma coisa dessa para ela? Será que resta alguma dúvida nisso? Que Noemi era uma mulher extraordinária até para as sogras, ou para as noras, melhor dizendo. Não era apenas uma boa esposa, uma boa mãe. Ela era uma sogra, era uma segunda mãe para aquelas mulheres. E aí eu começo a entender. Se Noemi servia a Deus, e Ruth disse que acompanharia ela, e disse mais que o Deus dela seria o Deus de Ruth, é porque essa mulher deu um bom testemunho. Foram 10 anos que Ruth andou com Noemi. Ela sabia quem era Noemi. Não era uma ilusão. Não é aquela pessoa que a gente encontra pela rua e aparenta ser uma coisa, na verdade não é. Não era aquela pessoa que queria fingir, mostrar uma aparência de boa. Quantas vezes as pessoas se iludem, conhecem alguém à primeira vista e falam: ah, essa pessoa é maravilhosa. Não foi isso não. Ela tirou conclusões depois de 10 anos de andar junto com a sogra dela. E eu entendo aqui, irmãos, que Noemi, com certeza, era uma mulher exemplar. Com certeza ela servia a Deus na sinceridade do seu coração. Com certeza Ruth pôde presenciar várias vezes a adoração, a oração, a dedicação a Deus, para querer servir o Deus dela. Porque eu te pergunto, quem te conhece quer servir o mesmo Deus que você serve? Se você for um servo de Deus, fiel a Deus, eles vão querer. Mas se eles verem em você falsidade, mentira, se verem em nós, né? Nós, falsidade, mentira, eles não querem servir o Deus que nós servimos. Quantas vezes nós ouvimos por aí: eu
ir para a igreja daquela lá, Deus me livre. Por que será que a pessoa fala isso? Será que aquela lá era uma boa pessoa? Será que ela dava um bom testemunho? Era uma pessoa sincera, verdadeira, amorosa, paciente? Não era, irmãos. Então, para que Ruth desejasse seguir o Deus de Noemi, Noemi tinha que dar excelentes exemplos. Noemi tinha que ser uma mulher exemplar em tudo. Para que Ruth amasse tanto a sogra, ela deveria ser uma sogra muito amorosa, compassiva, carinhosa, dedicada. Então ela amava, mas a sogra fez a parte dela. A sogra fez a parte dela. E aí Noemi, então, uma vez que Ruth fez esse compromisso, elas voltam para Belém. E lá em Belém, elas decidem ficar perto das terras de Boaz. E a Bíblia diz lá no capítulo 2, que Boaz, ele era o parente do marido de Noemi. Era um parente. E aí, eu faço uma pergunta, a primeira coisa aqui, saindo já da nossa introdução. O que levou Ruth a ter tanto compromisso e gratidão com Noemi? Não tinha outra explicação, né, irmãos? Essa mulher Noemi, com certeza era uma mulher fantástica, uma mulher fenomenal, em todas as áreas. Devia ter muitas qualidades. Agora, a segunda coisa que eu penso é, qual foi o resultado do compromisso, do comprometimento e da gratidão que Ruth demonstrou a Noemi? Porque a gratidão de Ruth para com Noemi não era assim: olha, minha sogra, eu vou passar um ano com a senhora, vou estar do seu lado, te ajudando, depois eu sigo minha vida. Não, ela fez um compromisso eterno. Enquanto eu viver, eu não te abandonarei. Olha o sentimento de gratidão que Ruth tinha para com essa mulher. Olha o nível de comprometimento que ela tinha para com a sogra dela. Enquanto ela vivesse, estaria junto. E aí observe, irmãos, que o primeiro resultado desse compromisso e dessa gratidão que Ruth teve com a sogra dela é que quando elas voltaram para Belém, então Ruth foi parar próximo das terras de Boaz, que era parente de Noemi. E Deus ali favoreceu aquelas mulheres, porque Ruth, ela era uma mulher também amorosa, sincera, íntegra, trabalhadeira, esforçada. E ela voltou para Belém e começou a catar nas roças de grãos, de trigo, de milho. Quando passava os catadores catando aquele trigo, aquele milho, colhendo, caíam algumas coisas no chão. Às vezes eles não colhiam exatamente tudo. E Ruth então começou... Pega o nenenzinho pra gente, por favor. Bota ele no colinho. O William. Vai lá com a Elisângela, pra você brincar ali fora, tá bom? Ali atrás. Isso. E aí o que acontece? Ruth deixava Noemi em casa, ia para os campos de Boaz, os catadores iam na frente, e o que sobrava ela ia colhendo atrás. O dia todo, catando ali o trigo, o milho, o que sobrava. E Boaz observou o trabalho de Ruth. Começou a olhar aquele trabalho dela. E aí dá ordem para os seus criados, então, quando Boaz conhece Ruth, observa ela ali, lá no capítulo 2, no versículo 5, do 5 ao 7. Vamos ler. Abra sua Bíblia aí. A primeira retribuição dessa gratidão, se quiser acompanhar no telão, vamos acompanhar no telão então, para ganhar tempo. É que Boaz conhece Ruth. E aí a Bíblia diz o seguinte: depois disse Boaz a seu moço:
que estava posto sobre os segadores. De quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Pode passar. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas, após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser por um pouco que estava sentado em casa. Segura aí. O que aconteceu? Ruth, ela teve uma atitude de humildade. Ela pediu um favor, que aquele homem deixasse ela colher ali algumas coisas atrás dos colhedores oficiais. E aquele homem permitiu que ela fizesse isso. E Boaz começou a observar, e aquele homem também, que Ruth era uma pessoa muito esforçada, era o dia inteiro trabalhando. O serviço que os homens faziam, ela que era mulher estava fazendo. E isso gerou em Boaz uma compaixão. E aí nesse mesmo capítulo 2, mais abaixo um pouquinho, no versículo 8, Boaz usa de compaixão com Ruth e diz o seguinte, o versículo 8, está por aí? 2:8? Não, né? Então vamos lá na Bíblia. Ruth, capítulo 2, versículo 8. Vamos ler. Está aqui, beleza. Então disse Boaz a Ruth: ouves, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Irmão, segura aqui, Ronan. Olha só que coisa maravilhosa isso aqui. Ruth era uma mulher. Uma mulher já era discriminada naquela época, muito. Para piorar a situação, ela era o quê? Moabita, de um povo inimigo dos judeus, do povo de Judá. Ela era de uma nação inimiga, porque foi um erro. Vamos dizer assim, não foi conveniente Ameleque ir para os campos de Moabe. Não foi conveniente os filhos de Ameleque casar com Moabita. Mas tudo isso já tinha acontecido. E essa Moabita, então, enfrentando todas as discriminações como Moabita, ela decide seguir Ruth. O compromisso que ela fez com Ruth era um preço altíssimo. Talvez nunca mais se casaria. Talvez seria humilhada por resto da vida numa terra estrangeira. Mas a gratidão, o comprometimento que ela tinha com Noemi era muito grande. E ela decidiu enfrentar tudo isso, irmãos. Ela abnegou suas vontades e a sua vida. Quando ela chega lá no campo de Boaz, Boaz olha para aquela mulher, tem compaixão daquela mulher e diz o seguinte: você não vai mais andar atrás dos segadores, não. Você vai junto com as minhas moças. Você vai fazer o trabalho que as mulheres daqui faz. Não vai mais fazer esse trabalho pesado igual os homens fazem, não. Vai com elas. E outra coisa, eu já dei ordem para todos os homens da minha fazenda não te tratar mal, não te molestar, não te perturbar. Já dei ordem para eles, quando você sentir sede, eles são obrigados a te darem água. E você vai ser como as minhas filhas. Ruth, então, ouvindo aquilo ali, ela cai em prantos no chão. E ela não consegue compreender como que Boaz pode ser tão amoroso, ter compaixão da vida dela. Pegar uma mulher que ele não conhece, de uma nação inimiga, e tratar como filha. Ela não entende. Ela fica sem saber. Como que ele faz isso, irmãos? Como que ela pode achar tanta graça diante do homem daquele? Passa aí, por favor, Ronan. Por que Boaz é tão bondoso com Ruth? Tem um motivo.
tem um motivo. Passa para nós. No versículo 11 e 12. E respondeu Boaz e disse, olha só a razão da bondade dele. Bem, se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de seu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e viste para um povo que não conheceste. Por que a compaixão de Boaz? Por causa do que Ruth fez com a sogra. Olha o resultado da compaixão. Olha o resultado do comprometimento de Ruth. Olha o resultado da gratidão de Ruth com a sogra dele. Boaz olhou e falou, olha, eu ouvi que você deixou tudo pelo amor à sua sogra. E é por causa disso que eu estou sendo compassivo e misericordioso com você. Olha o que Boaz continua dizendo para ela no versículo 12. O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, cujas asas te vieste abrigar. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor por isso? Existe uma recompensa. Existe uma recompensa para o nosso comprometimento. Pode passar, Ronan. Existe uma recompensa pela nossa gratidão. Sabe o que aconteceu? O final da história, para resumir. Esse homem ajudou tanto essa mulher. Ele se apaixonou por ela. E quebrando todas as regras da sua nação, ele vai e casa-se com Ruth, um dos homens mais ricos daquela nação. Ele casa com Ruth. Ruth e Noemi nunca mais passaram fome. E para finalizar a bênção, a Ruth foi a avó do rei Davi. Esse é o resultado do comprometimento, da gratidão. Agora eu quero perguntar uma coisa para você. Você tem sido grato aos seus pais? Por pior que eles tenham sido, alguma coisa boa fizeram na sua vida? Você tem sido grato à sua mãe, ao seu pai, pelo sacrifício de te criar, pelas noites que ficaram sem dormir, quando você adoecia, quando você estava enjoado, quando tinha medo? Eu sei que às vezes alguns não tiveram pai, ou não tiveram mãe, ou talvez não foram tão bons assim. Mas a gratidão, irmãos, é algo que abre as portas do céu sem maneira. E a Bíblia diz que a Bíblia nos mostra que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe, independente do que eles têm sido. Você é grato ao trabalho que você tem? Você é grato às pessoas que um dia te estenderam a mão? Ou simplesmente elas passaram como algo sem valor nenhum na sua vida? Você é grato às pessoas que um dia te ajudaram, estenderam as mãos? Vocês lembram que domingo passado eu contei a história de Esther? Eu disse que entre nós e a nossa bênção existia um espaço. E esse espaço tinha 2 nomes. O primeiro nome era tempo. Porque toda bênção precisa de um tempo. E Ruth, ela plantou sem esperar colher, mas precisou de um tempo. O segundo espaço entre nós é a bênção de Deus. É uma pessoa. E quem foi a pessoa? Quem foi essa pessoa? Que foi entre a pessoa que foi entre Ruth e a bênção dela, que era Boaz. Quem era? Noemi. Está vendo a importância de você valorizar as pessoas que estão do seu lado? Está vendo a importância do comprometimento, da gratidão? Foi Noemi que recompensou Ruth? Não. Mas foi alguém que as conhecia. A nossa bênção, o que nos separa da nossa bênção é o tempo e alguém. Alguém que está ao nosso redor vai ser o canal para a nossa bênção. A gente estava falando na época do aniversário da igreja, alguns que não vieram, que faltaram.
comprometimento e gratidão com o local que você tem sido abençoado. Comprometimento e gratidão com a pessoa que está falando de Deus para você, que está te ensinando o caminho do céu. Porque Noemi foi isso que fez com Ruth. Ela mostrou como servia a Deus. Talvez quantas vezes ela não orou por Ruth, deu uma palavra de conforto, e Ruth foi grata a essa mulher. Seja grato às pessoas que pagam preço por você. Seja grato às pessoas que Deus colocou para te guiar, para te orientar, para orar por você. Seja grato à igreja que você pertence. Seja grato à família que você pertence. Seja grato ao trabalho que você tem. Seja grato. Se alguém puder pegar uma aguinha para mim, eu agradeço. O poder do comprometimento e da gratidão. Agora vocês... Obrigado, tá ótimo. O poder. Boaz viu isso em Ruth. O tanto que ela é comprometida. O tanto que ela foi grata. E se nós aprendermos isso, a ser comprometido com as pessoas. Seja comprometido com a sua família. Não trate as pessoas de fora melhor do que os seus familiares. Seja comprometido com o seu emprego. Respeite os seus líderes. Valorize o salário que você ganha, pouco, muito ou mais ou menos. Seja comprometido com as pessoas que um dia estenderam a mão para você. Seja comprometido com a mulher que você se casou. Seja comprometido com o homem que você se casou. Seja comprometido com a igreja onde você se converteu, onde você é alimentado pela palavra. Porque Boaz representa o favor de Deus. E esse favor ele vai te alcançar. É Deus que vai te recompensar. A Bíblia diz que os empregados devem trabalhar para os seus patrões como se fosse para Deus, porque é Deus quem vai recompensar. O que você fizer pelas pessoas, talvez elas não te recompensem, mas é Deus que vai nos recompensar. Eu quero convidar a igreja para nos pormos de pé. Vamos nos colocar de pé. Pense nas pessoas que te ajudou. Pense em Deus, irmãos. Quantas vezes nós não temos coragem de ser gratos nem a Deus, quanto mais as pessoas. Vale a pena ter compromisso e gratidão com as pessoas, pois Deus sempre nos recompensará. E quantas vezes nem com Deus a gente tem compromisso. Quantas vezes nem com Deus a gente tem gratidão. Ronan, tá pronto aí? Feche os seus olhos, vamos ouvir essa canção. Obrigado, Ronei. Deus abençoe. Feche os seus olhos, por favor. Nós vamos ouvir essa canção antes de nós orarmos. Vale a pena ter compromisso. Vale a pena ser grato, irmãos. Vale a pena se comprometer. Existe uma recompensa. Existe uma recompensa para nós. Pode deixar, Rona. Deixa essa daí, pode deixar. Pode deixar essa mesmo. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Feche os seus olhos. Pense se você tem sido grato, se tem sido grata. Eu preciso aprender um pouco aqui. Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Tenha compromisso com Deus. Deus cuida de mim e Ele vai cuidar de você. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho.
Não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, ainda de olhos fechados, preciso tomar decisão. quantas vezes nós temos esquecido da gratidão? Eu sei que existe. Quantas vezes nós temos ignorado os compromissos? O que nós falamos não tem mais valor. As pessoas que nos ajudam não tem valor. O Deus que nós servimos, trocamos por qualquer coisa. A bênção de Deus veio na vida de Ruth, porque ela fez um compromisso. Ainda que tivesse que abrir mão da sua felicidade, ainda que tivesse que viver o resto dos seus dias humilhada numa terra estrangeira, ela ia ser grata a uma mulher. E quantas vezes nós temos ignorado o compromisso que a gente tem deveria ter com as pessoas? Quantas vezes a gente tem sido, em vez de ser grato, sido ingrato para com Deus? Murmuramos, blasfemamos, amaldiçoamos, porque não temos gratidão, porque nos falta alguma coisa, ou porque acontece alguma coisa. Não houve murmuração nos lábios de Noemi nem de Ruth. Passaram pela dificuldade e a escassez, comprometidas umas com as outras e comprometidas com Deus, agradecendo sempre a Deus por tudo. Se você porventura tem tido dificuldade de ter comprometimento com Deus e com as pessoas, eu quero orar por você aqui na frente. Eu quero te chamar aqui à frente. Se você tem murmurado em vez de agradecer, se você tem blasfemado em vez de agradecer, se por causa das dificuldades você reclama de tudo, esquece de agradecer das bênçãos, dos livramentos, de tudo que Deus tem feito na sua vida. Se aquela outra estiver no ponto, pode colocar, baixinho. Eu quero te convidar para vir aqui na frente. De repente você fala: olha, Senhor, eu não quero ser mais ingrato com Deus. Eu quero assumir um compromisso com Deus. Eu quero honrar as pessoas que estão comigo, que me ajudam, que lutam por mim. Mas eu tenho tido dificuldade disso. Dificuldade de honrar a palavra, honrar compromisso e de ser grato. Se você quiser e desejar, eu tenho certeza que sobre nós existe uma unção para quebrar jugo, para trazer libertação da ingratidão, da falta de compromisso. E você pode vir aqui à frente. Eu quero orar por você agora. Se você está nessa situação, vem à frente. Aumenta a canção, por favor, Ronan. Faça um compromisso com Deus. Não estou falando para você se reconciliar, não, nem aceitar Jesus. Eu estou falando para você se comprometer com as pessoas e com Deus. Pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito